Olha só, o pessoal tá entrando. Boa noite, pessoal. Então vamos lá, vamos conversar. Eu separei algumas coisas que eu acho muito importantes pra gente falar sobre servidor público, né? E a primeira coisa é sobre a remuneração do servidor público, porque o servidor público ele tem a vantagem, né, de conhecer a sua renda, porque a renda dele não muda, né? Não tem tanta variação assim. Então, por ele já conhecer a sua renda mensal, fica um pouco mais fácil de trabalhar com a organização financeira e, consequentemente, investir. E hoje, né, com as reformas que nós temos aí na Previdência e com as reformas administrativas também, que o pessoal vem falando, né, aí a estabilidade do servidor público está ficando cada vez mais comprometida. E o que acontece, né? O servidor público hoje ele tem um salário ali, né? Principalmente aqueles servidores que já têm um salário um pouco maior. Só que na sua aposentadoria, né? Ele não vai conseguir, provavelmente, principalmente os novos ingressantes do serviço público, aposentar com o mesmo salário que ele tem hoje, né? Então é fundamental que o servidor público já comece a ter aí essa visão de montar uma carteira de investimento com foco de realizar os seus objetivos e também de complementar a sua renda na aposentadoria, né? E por que isso é importante? Para não perder poder de renda mesmo, né? Porque às vezes você acostuma a ter um certo nível de um padrão de vida, né? A palavra que eu estava procurando é o padrão de vida. E aí, quando você aposenta, né, com um valor muito menor, às vezes, do que o valor que você ganha, você não consegue manter esse padrão de vida. Então, os investimentos é muito importante para ser pensado pelo servidor público. E aí, uma das coisas que eu trouxe aqui, que eu até anotei para falar para vocês, é sobre o perfil do investidor. Né? O que acontece? O servidor público, pelo menos a maioria dos que eu tenho contato, eles são mais voltados para o perfil conservador, né? Então tem muito servidor público que hoje tem o dinheiro na poupança. Eu fui bancária, né, por 10 anos, né? E aí durante todo esse tempo de bancária também, eu atendi muito servidor público, porque eu ficava nos postos de atendimento, nas agências, dentro dos órgãos públicos. E o que eu percebia? Eu percebia que tinham alguns servidores públicos, por exemplo, que deixavam o dinheiro inclusive na conta corrente. Ele nem na poupança ele não colocava. E aí, com isso, né, com o fato de ser tão conservador, né, com um perfil mais voltado para ser conservador, então ele não consegue aí, né, ter nem a parte da inflação paga, né, na rentabilidade dos investimentos dele. Então é muito importante ter essa diversificação na carteira do servidor público. E isso só é feito através do conhecimento do seu perfil, né, de qual perfil que você tem e quais são os investimentos aí mais adequados para cada perfil, né? Então, no caso, por exemplo, do servidor público, o que eu percebo é que muitos servidores, até por falta de conhecimento financeiro, né, de educação financeira mesmo, eles são muito conservadores. E uma coisa também que é importante, eu até soltei hoje uma postagem, depois vocês assistam lá no IGTV, e eu estava comentando sobre a idade, né, que é um fator muito importante para todo investidor, principalmente para o servidor público, porque quando a pessoa ela já tem uma idade aí um pouco mais próximo da aposentadoria, como por exemplo, está muito próximo de 60 anos, né, alguma coisa assim, então naturalmente o perfil do investidor ele vai se tornando aí, se ele não era, um pouco mais conservador, porque os seus investimentos eles têm que ser um pouco mais voltados para a manutenção do patrimônio e não para a formação do patrimônio. Então é importante todo investidor começar a investir o quanto antes, isso é muito importante, porque quanto mais cedo você começar a investir, você vai conseguir diversificar melhor a sua carteira e ter um pouco mais de rentabilidade com isso. E aí você pode também correr um pouco mais de risco, o sobe e desce ali, a famosa volatilidade, você vai conseguir aguentar com mais facilidade. E quando a pessoa já está muito próximo da sua aposentadoria, fica mais difícil se recuperar, né, de uma baixa de investimentos. Imagina agora, por exemplo, no coronavírus, né, que foram esses
esses 2 últimos anos aí que nós estamos vivendo, se você estava próximo de aposentar e aí colocou tudo em renda variável, por exemplo, ficou muito comprometido se você colocou tudo, por exemplo, em renda variável. E geralmente quem faz isso é quem tem um perfil extremamente arrojado. Porque eu sempre falo também que na carteira de uma pessoa, né, na estratégia, quando você monta a sua carteira, você precisa definir ali pelo menos 3 gavetas para você guardar o seu dinheiro, né? Que é ali a reserva de emergência, a outra gaveta que é para a realização de sonhos e aquisições, e a terceira gaveta que é pensando na aposentadoria. Nessa primeira gaveta que eu falei para vocês, que é a de emergência, ali você vai colocar os seus investimentos mais conservadores. Então, independente, né, se você for conservador, moderado ou se você é arrojado, todos esses investidores, eles têm em comum que eles têm que ter uma parte da reserva de emergência, né? Eles têm que ter uma parte da carteira que é a reserva de emergência em investimentos conservadores, tá? O que acontece muitas vezes, principalmente com o servidor público, que eu percebo, é que ele coloca 100% da sua carteira em ativos extremamente conservadores, e aí ele não consegue ter uma remuneração interessante, né? Então, fica aí essa orientação, já para vocês entenderem como que a gente pensa numa estratégia de investimentos quando a gente decide montar a carteira de investimento para o cliente. Então, uma das primeiras coisas é essa, compor ali a reserva de emergência. Na reserva de aquisições e realizações de sonhos, que eu chamo, ali você vai colocar todos os objetivos que você tem ao longo da sua jornada, né? Que é fazer uma viagem, e aí você coloca os ativos ali dentro com um pouco mais de prazo para resgate, né? Com um prazo um pouco maior do que o da reserva de emergência, e aí, consequentemente, a gente consegue rentabilizar melhor aquela parte da carteira. E na parte de aposentadoria, que é a terceira gavetinha, do mesmo jeito. Ali você vai colocar os seus investimentos para longo prazo, né? Que são os investimentos ali voltados para a sua renda de aposentadoria. E nesse caso, você pode, nesses investimentos, correr um risco um pouco maior e, consequentemente, eles vão ter uma rentabilidade no longo prazo maior do que as outras 2 gavetas. Então, uma coisa que vocês, né, investidores, tanto servidor público como qualquer investidor, precisa analisar é que quando você traça seus objetivos ali, você coloca prazos, fica mais fácil de você diversificar. Muita gente pensa, às vezes também, que eu lembrei agora, que quando você está diversificando, se você está com dinheiro na poupança, está no Tesouro Selic e está no CDB, que você está diversificado. Você não está diversificado, basicamente. Por quê? Porque você está colocando tudo ali em ativos de segurança, né? Então, você está diversificando, às vezes, na instituição financeira, em alguma coisa. Mas, no final das contas, você está comprando coisas ali que são com rentabilidade e risco, que a gente fala, muito parecidos, né? E aí, todo mundo já sabe, mas eu vou repetir que existe, né, uma questão que é o risco e o retorno. Então, quanto mais risco você corre, mais possibilidade de rentabilidade você deveria ter. E quanto menos risco você corre, naturalmente, né, você também vai ter uma rentabilidade aí menor. Tem alguns detalhes que todo investidor precisa analisar, que são basicamente esses que eu falei para vocês. E tem alguns detalhes que para o servidor público eu percebo que ele é mais comum entre eles, né? Que um deles, por exemplo, é essa parte de ser mais conservador, né? De agora, né, estar buscando uma outra opção de renda para aposentadoria, mas principalmente aqueles que já estão no serviço público há muito tempo, eles tendem a ser mais conservadores, né? Agora a gente vem mudando isso aí através da educação financeira, a gente consegue fazer bons investimentos para servidor público, principalmente porque eles têm conhecimento da sua renda, né? Então fica mais fácil de montar uma estratégia e dele não desmontar a estratégia também, né? Quanto mais cedo começar, mais o tempo atua a nosso favor. Isso é verdade, né? Quanto antes você começar, né? Aí a gente tem aquela ideia das pessoas, né, que começam jovens, bem jovens, né? Elas conseguem ter uma renda passiva bem antes, né, do que aquela pessoa que começou a investir já próximo aos 60 anos. Então, tudo é uma questão de estratégia. Então, quando
você decide investir, o ideal é que quando você começar a ter suas primeiras rendas, você já pensar em um planejamento, né, de guardar uma parte. E aí eu até costumo falar para os meus clientes, para as pessoas que eu oriento também, né, que se você esperar sobrar para investir, nunca vai sobrar para você investir. Então o ideal é você já ter um valor fixo, uma data fixa também, e aí você vai preparando os seus aportes mensalmente e você encaixa o seu estilo de vida com o restante da sua renda, tá? Então, basicamente, eu oriento a você guardar, pelo menos começa ali, se você tem muita dificuldade, começa com 5%, tira do seu salário 5% mensalmente e fala, olha, esse 5% não é meu. Esse aqui eu vou me pagar no futuro, né? Como o pessoal fala, eu já vou fazer um depósito que isso aqui é uma parte que está destinada para o meu futuro, né? E aí, com o tempo, você consegue ir aumentando aos poucos, né? Porque também a sua renda, ela não vai ser igual toda a vida. Você não vai ter a mesma renda daqui 10 anos, né? Com certeza não. Isso vai mudando ao longo do tempo. Cada vez mais você consegue se adaptar e colocar mais investimentos, um percentual maior para render. Aqui o pessoal tá falando que investir, né, dá para investir com R$30, por exemplo, no Tesouro. Tem papéis que você programa lá com R$30. E tem vários outros tipos de investimento também que dá para começar com pouco. Até ações, né? Porque muita gente às vezes tem medo de investir em ações, mas em ações também dá para começar com muito pouco. Você tem ações aí que você compra com um preço bem baixo, assim. Vocês conseguem começar na renda variável também com pouco, tá? Então não é só renda fixa. Mas a ideia é que seja montada uma estratégia, tá, gente? O principal de tudo é a estratégia, tá? Sem estratégia, você vai demorar mais para atingir seus objetivos. Então é importante você ter uma ideia do que você quer, colocar no papel ali quais são seus objetivos e já ir fazendo as calibragens ao longo da sua vida. Então, quando você tem, né, essa direção, fica mais fácil, né? Porque, por exemplo, se você tem vontade, você é muito jovem, você quer estudar fora, quer fazer um intercâmbio, por exemplo. Se você quer fazer um intercâmbio, então, o ideal é que você já comece a se preparar para esse intercâmbio, né? E financeiramente também. Você vai começar com a sua estratégia para você realizar esse seu objetivo de fazer um intercâmbio. Outra coisa que é importante, gente, e isso eu tô falando aqui, serve para o servidor público e serve para todo mundo também, tá? Invista em você. Tira um percentual da sua renda para você investir em conhecimento, tá? Em conhecimento, em estudar alguma coisa que você gosta, alguma coisa que faz sentido para você. E inclua também nos seus estudos a parte financeira, a parte de investimentos, tá? Porque muitas vezes as pessoas só pensam que estudo, né? Que estudar tá ligado à sua profissão. Mas se você quer, por exemplo, ser um médico, se você não tiver a educação financeira, né, não tiver conhecimento, você não vai conseguir lidar com o dinheiro. Então, todo aquele dinheiro que você conseguir ganhar com o seu ofício, você não vai conseguir multiplicá-lo. Então, é importante esse conjunto de tudo isso, né? Que é você trabalhar, poupar e investir, tá? Esse eu acho que são os 3 pilares, assim, para você conseguir ficar tranquilo na sua aposentadoria, viu, gente? Então, é trabalhar, né? Sempre buscar ganhar mais, né? Se aprimorar naquilo que você faz. Depois é poupar, né? Fazer boas escolhas. Como que você faz boas escolhas? Você faz boas escolhas não é comprando aquilo que é ruim. Não é isso. Mas é pesando o que faz sentido para você, o que é importante para você. E aí você vai ver se tem um preço justo para aquilo que faz sentido para você. Isso que é poupar. Então, esqueçam essa ideia de que poupar é comprar tudo mais barato e do pior, só para economizar, para eu conseguir investir. Por exemplo, tem gente que fala assim, economiza no cafezinho, porque economizando no cafezinho você vai conseguir investir.
Mas se o cafezinho faz sentido para você, se o cafezinho é uma parte importante da sua vida, você vai deixar de tomar o cafezinho para fazer um investimento que às vezes não vai, num curto prazo, não vai te trazer os benefícios que aquele café traria? Então eu sou a favor de você economizar pagando um preço justo pelas coisas que fazem sentido para você. Então, por exemplo, se você vai fazer uma escolha de comprar uma coisa que você quer muito, poupar é simplesmente você não ter que comprar aquilo todo mês. Então, você pode comprar uma coisa um pouco melhor, que dure mais, que faz sentido para você. Isso é fazer uma boa escolha. Consequentemente, você vai se sentir realizado e vai conseguir fazer bons investimentos também, porque você não vai ficar comprando toda hora aquela coisa, né? Às vezes acontece muito da pessoa ter vícios, né? Aí isso sim, quando a pessoa tem um tipo de vício específico e ela não consegue sair, aí sim é um problema, tá, gente? Porque aí o dinheiro ele cai todo naquela parte, né? Comprando aquelas coisas, né? E aí eu tô falando de vício que às vezes a pessoa nem se dá conta que tem, como por exemplo ser consumista. Ser consumista, sair no shopping comprando tudo que vê, às vezes pode ser um vício. Né? Então, as pessoas que têm esse tipo de hábito, assim, elas têm que rever esse hábito também para conseguir investir. E é por isso que tem uma coisa que eu falo muito aqui nesse Instagram e vou repetir de novo para vocês, é que investir é um estilo de vida, tá, gente? É uma maneira, é um estilo, você tem que estar constantemente pensando e fazendo boas escolhas. E aí, com isso, você vai conseguir poupar e automaticamente investir. E aí você vai pegar esse hábito de estudar investimentos, ler, né? Você tem que ter um conhecimento um pouco sobre cenário econômico, sobre o que está acontecendo na economia, entender se o impacto do que está acontecendo na economia pode prejudicar a sua estratégia ou se é uma oportunidade, tá? Então, tudo isso faz parte do estilo de vida, né? De um investidor. Então, uma das coisas que eu gosto de falar e que eu queria compartilhar com vocês eram essas, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão que vocês querem que eu falo, pode colocar aqui nos comentários também, tá? Tô vendo aqui, tem algumas carinhas aqui que eu conheço já, que vira e mexe tá comigo. Pois tá falando aqui, né, que o ativo base é praticamente o mesmo. E a estratégia da sua carteira ela também é a mesma, né? Então, às vezes você faz algumas alocações táticas ali para aproveitar alguma situação do mercado, algum distúrbio de algum ativo específico, alguma coisa assim, alguma distorção, né, do ativo que a gente fala, mas basicamente a estratégia não muda. Então, se você tem uma estratégia de uma renda passiva, por exemplo, de comprar fundo imobiliário, que é uma das estratégias que eu uso na minha carteira pessoal, por exemplo. Então, eu tiro um valor da minha renda para fazer compras mensalmente de fundos imobiliários. E aí, independente do momento da economia, eu continuo fazendo, né, compras ali dos fundos imobiliários. O que muda é que às vezes tem algum tipo de fundo que está mais barato, então eu aproveito a oportunidade de compra daquele determinado fundo ao invés de comprar de outro, que naquele momento, para mim, poderia estar mais caro, né? E isso eu falo devido à situação econômica, por exemplo. Então, dentro da estratégia, a gente pode fazer algumas calibragens, igual eu falo para vocês, mas a estratégia em si, ela não muda, tá, gente? Então, ela tem essas adaptações ao longo do caminho, mas no final das contas, a estratégia mesmo é constante ali, tá? Do mesmo jeito é o valor. Se hoje você pode investir X reais, você investe. Se daqui, por exemplo, 6 meses, né, aconteceu alguma situação na sua vida que você não consegue investir aquele valor, não tem problema nenhum você mudar o valor, tá? Você pode mudar, você pode pôr um pouquinho menos. E aí, no momento em que voltar, né, a sua situação financeira voltar a estar mais equilibrada, aí você pode colocar um valor maior também. Ah, gente, outra coisa que eu queria falar para vocês que eu acho muito importante para não desmontar a estratégia, que todo investidor precisa saber disso, é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês da gaveta de reserva de emergência?
Então, essa gaveta da reserva de emergência é o que vai te dar ali fôlego nos momentos difíceis, tá? No seu momento mais difícil, se você precisar fazer uma retirada da sua carteira, você vai retirar lá da reserva de emergência. Aí, vamos supor que você antes investia R$ 500 todos os meses, por exemplo. Mas aí, naquele mês, você precisou fazer uma retirada, sei lá, de R$ 2.000. E aí, você retirou da reserva de emergência. Aí, inclusive, é uma pergunta muito frequente que eu recebo, né? Aí, no outro mês, você volta lá para investir os seus R$ 500. Em que lugar que você vai colocar os seus R$ 500? Todo mês você colocava, por exemplo, na sua caixinha da aposentadoria. Mas aí você precisou retirar 2.000. Quando você for repor os R$ 500 de investimento mensal, aí você vai abastecer o lugar que você tirou, que foi a reserva de emergência, tá, gente? Então, você vai lá e coloca os R$ 500 até você pagar os seus 2.000 que você tirou. Você enche de novo a sua gavetinha da reserva de emergência. E isso é uma coisa que você vai fazer a vida inteira, tá? Precisou, você vai lá e tira. Folgou, você consegue voltar a investir mensalmente, você vai investir, vai colocar na sua reserva de emergência de novo, tá? Por quê? O que acontece que eu percebo? Às vezes a pessoa faz as retiradas da reserva de emergência e aí ela acaba. Só que aí a pessoa volta, né, a ter uma remuneração que ela consegue investir de novo mensalmente e ela esquece que tirou o dinheiro da reserva de emergência e começa a colocar, por exemplo, só em renda variável, né? Principalmente se a renda variável estiver num momento interessante, né? Se tiver os ativos ali crescente e tal, a pessoa esquece que ela tirou o dinheiro da reserva de emergência e que ela tem que abastecer de novo, tá? É o tanque do carro, ele tem que estar sempre ali cheio para você andar com segurança, entendeu? Porque senão você vai estar no meio da estrada e vai acabar a gasolina ali. E aí, o que acontece? Você para, né? É o que acontece com a carteira que não tem uma estratégia. Se você fizer a retirada da sua reserva de emergência inteira e não abastecer, lá no meio do caminho, se você precisar, você vai ter que desmontar uma estratégia e aí você pode ter prejuízos altos, tá, gente? Porque se tiver em momentos da economia igual a gente está agora, por exemplo, aí você já pode ter um pouco de prejuízo. Porque se você precisar resgatar o dinheiro do investimento errado em um momento ruim da economia, aí você vai realizar prejuízo. O Luiz está fazendo uma pergunta aqui sobre estratégia. Se estratégia seria diferente de diversificação. A diversificação, ela faz parte da estratégia, tá, Luiz? Então, o que acontece? Tem algumas estratégias, por exemplo, em que a pessoa decide fazer os investimentos mensais e abastecer aquelas 3 gavetas que eu te falei, que é a reserva de emergência, sonhos de aquisições e aposentadoria ao mesmo tempo, por exemplo. Então, o que ela vai fazer? Vamos supor que a pessoa ali tem R$ 1.000 para investir. Ela pode pôr uma parte, né, na reserva de emergência, ela pode pôr uma parte para trocar de carro, por exemplo, e ela pode pôr uma parte desses R$ 1.000 voltado para sua aposentadoria. Então, ela vai fazer em 3 tipos de ativos diferentes e ela vai estar diversificada dessa forma também, tá? E tem também estratégias que você não precisa diversificar. Aí você fala assim, Dani, mas todo mundo fala que tem que diversificar, que é segurança e tal. Sim, tem que diversificar, é segurança. Mas se você ainda não tem nada da sua reserva de emergência e a sua prioridade é para se proteger de emergência, você não precisa diversificar em tantos ativos, porque aí você vai estar, de repente, correndo riscos, mesmo diversificando, mas riscos desnecessários para o seu objetivo. Não sei se vocês conseguiram entender essa diferença da estratégia com a diversificação. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que nunca investiu nada, por exemplo, e que a prioridade é ter uma reserva de emergência. Esse cliente virou para mim e falou assim, olha, no coronavírus eu passei necessidade porque eu não tinha nada, né? Era empreendedor, tinha loja e tal. E hoje o meu objetivo é ter
uma reserva de emergência. Eu preciso de dinheiro ali, eu percebi que eu preciso de dinheiro porque eu preciso ter uma reserva de emergência. E ele tem uma renda interessante, tá? A renda dele não é pequena, ele tem uma renda ali interessante que dá para fazer aportes grandes. Então, esses aportes, o foco nesse primeiro momento, até ele conseguir ali uma renda X, que a gente calculou e falou, né, que é uma renda adequada, ele não precisa diversificar tanto, né? Ele vai colocar ali, no máximo, em CDB e Selic, mas aí ele não está diversificando o papel, porque é mais ou menos a mesma coisa. Ele está só diversificando instituição, que aí ele quer colocar um pouco no banco e um pouco em corretora, por exemplo. Então, existe essa estratégia que pode ser feita com menos diversificação, tá? Então, existe. Agora, por exemplo, quando a pessoa investe em renda variável, né, é um investidor ali arrojado, né, que tem um percentual da carteira em renda variável, aí esse percentual da renda variável é bem interessante a gente fazer algumas diversificações, tá? E aí, diversificação tem... Gente, diversificação é uma coisa que dá uma live. Tem muita coisa interessante para falar sobre isso, muita coisa. Porque, por exemplo, na bolsa, quando você vai diversificar, é interessante que você diversifique setores também dentro da bolsa. Então, se você, vamos supor que você compra banco, né? Se você tá na renda variável, você quer comprar ações de um banco. Se você compra ali 3 ações diferentes, de bancos diferentes, você praticamente não diversificou, porque você tá tomado tudo em banco. Vocês entendem? Sobre essa colocação que eu tô falando para vocês? Então, o investidor às vezes tem uma ilusão de estar diversificando, quando na verdade não tá. E por que que isso não é uma diversificação? Porque quando uma ação de banco cai, geralmente cai as outras também, tá? Existem essa ligação, né? Que é uma correlação que a gente chama, tecnicamente falando. Então, é importante o investidor ficar atento, né? Então, por exemplo, se ele quer fazer uma diversificação ali, ele colocar algumas ações voltadas para dolarizada, por exemplo, é uma diversificação. Algumas do varejo. E aí ele pode fazer uma mistura, né? Ali dentro. E na renda fixa, a gente também tem como fazer algum tipo de diversificação também naquela gaveta, por exemplo, de realização de sonhos e aquisições, né? Tem papéis do Tesouro, por exemplo, que são mais longos, que dependendo do objetivo da pessoa, faz muito sentido colocar na carteira dela. E tem momentos da economia também interessantes, né? Que aí você coloca ali, mas com o intuito de não resgatar antes, tá? Porque se você resgata antes, no caso do Tesouro, você tá ali sujeito à marcação a mercado. E aí pode acontecer de ter momentos ruins. Por isso que quando eu coloco na estratégia de alguém Tesouro, 2026, por exemplo, tô dando um exemplo aqui aleatório, tá? Ou 2035, já tive cliente que eu indiquei, porque faz parte da estratégia dele e ele tem que ter ali uma reserva de emergência, que é para ele não ficar resgatando desses outros ativos aí em momentos que não são interessantes como agora, ou que pelo menos ele tem um fôlego para aguentar passar essa parte, né, esses momentos, e depois ele conseguir fazer os resgates tranquilos aí. Bem-vindos, tá, gente? Obrigada aí por estarem comigo hoje, né, numa sexta-feira. Mas é isso, gente. Hoje a live era assim, uma coisinha bem rápida para falar com vocês, tá? Sexta-feira que vem eu volto pra gente conversar mais um pouco. Hoje eu tava um pouquinho nervosa aqui também, né? Que é a primeira vez que eu faço uma live com vocês sem um convidado, né? Mas foi bem bacana, gostei. Então, vamos lá, eu vou responder a última pergunta aqui pro Luiz e depois a gente já encerra. Quando conseguir atingir a minha reserva de emergência, seria bacana, dentro de uma estratégia, começar a pensar em FIIs? Eu gosto de fundos imobiliários, tá, Luiz? Porque o fundo imobiliário, ele é renda variável, tá? Então, ele tá sujeito à volatilidade também. Mas eu gosto muito da ideia da renda passiva através de dividendos, viu? Então, você começar a montar uma carteira
de fundos imobiliários é interessante, desde que você não tenha necessidade de desmontar a estratégia, tá bom? Hoje, inclusive, eu tenho uma parte da minha renda passiva, grande parte, na verdade, vem de fundos imobiliários, tá? E é aquele negócio, é não ter pressa, tá? Porque no começo vai ser um pouco sem sal investir em fundo imobiliário, tá? Por quê? Porque o fundo imobiliário, ele não tem tanto ganho no valor do fundo. Então, quando você compra o fundo, por exemplo, dificilmente ele vai ter um aumento muito grande, né? Às vezes ele tem uma variação, mas é uma variação aceitável, assim, né? Para renda variável. E aí, a sua rentabilidade vai ser muito pequena, sua rentabilidade que eu falo, dividendos, vai ser muito baixo, porque no caso você vai ter um volume talvez baixo em fundo imobiliário, mas aí a intenção é que você engorde cada vez mais, né? E aí, a partir do momento que você vai montando a sua estratégia, colocando mais, reaplicando talvez os dividendos, juntando mais recurso ali, aí a sua renda passiva também vai ficar mais interessante. É isso que você falou, para o longo prazo é bem interessante, tá? As ações, elas são mais emocionantes, no sentido de você ganhar também na valorização, né? Então, além de dividendos, só que nas ações não são mensais, no fundo imobiliário, o que me agrada muito é que são mensais, né? Os dividendos. E aí, nas ações, de vez em quando, a gente tem, né, ao longo do ano, dividendos bem interessantes, né? Como, por exemplo, das ações da Petrobras esse ano, que veio dividendos legais, interessantes. Mas aí eu gosto de ações pensando, por exemplo, na valorização, tá? Não voltada tanto assim para pensar em dividendos. Mas isso aí é uma questão também da educação financeira, porque você vai percebendo também aquilo que faz sentido para você, tá? Então, se você está começando a pensar em fundo imobiliário, começa a ler mais sobre isso. Tem o professor Baroni, por exemplo, que eu gosto muito, ele é da Suno, ele tem muito conteúdo interessante para quem está começando a investir em fundo imobiliário, vale a pena seguir, porque vai dar aí uma clareza para você fazer boas escolhas, tá bom? Oi, Letícia, um abraço para você também, viu? E é longo prazo, é isso mesmo, tá, Luiz? Renda variável, em geral, gente, é longo prazo, tá? Ó, renda variável é longo prazo, título público longo também é longo prazo, tá bom? Pense nesses aí como longo prazo, tá? O que é curto prazo? Só para vocês entenderem. Curto prazo basicamente são ativos para sua reserva de emergência. E aí tem 4 ativos. Eu acho que todo mundo já cansou de ouvir falar desses 4 ativos para reserva de emergência. E eu vou falar na ordem que eu gosto de investir e que eu oriento também os clientes, tá? Pessoa física, que é CDB. CDB eu considero a primeira opção, tá? Aí hoje em dia, praticamente todos os CDBs pagam ali pelo menos 100% do DI ou mais. Então, é importante você ficar atento a qual percentual do DI que ele paga, tá? Para ficar mais interessante para você. Depois do CDB, o Tesouro Selic, eu gosto. Depois do Tesouro Selic, tem os fundos de renda fixa simples, também, que são interessantes. E por último, a poupança, tá bom? Então, esses 4 aí, eles fazem parte da sua gaveta da reserva de emergência, tá? E aí tem várias particularidades que dava pra gente falar aqui de um por um, para vocês entenderem melhor. Mas assim, eu vou fazer um resumo bem rápido aqui, só para vocês entenderem por que eu gosto dessa sequência, tá? O CDB, eu acho interessante porque você encontra em qualquer lugar. Então, não é todo mundo, por exemplo, né, embora a gente fale de educação financeira e tudo, mas não é todo mundo ainda que se sente confortável para abrir uma conta em uma corretora,
tá? Essa é a realidade, tá, gente? Não é todo mundo ainda que se sente confortável. Então, para essas pessoas, eu não obrigo essa pessoa a abrir uma conta numa corretora. Aí eu indico, por exemplo, para ela começar a experimentar outro tipo de coisa que não seja poupança, eu indico o CDB, por exemplo. Tá? CDBs aí que paguem pelo menos 100% do DI. Aí, dentro do CDB, é importante olhar mais outro fator também, que é a liquidez diária, tá? Para a reserva de emergência, ele precisa ter liquidez diária, tá? O que é liquidez diária? Você conseguir tirar o seu dinheiro a qualquer momento. Então, amanhã, se você precisar do seu dinheiro, você pode pedir um resgate que vai entrar na sua conta. Isso é liquidez diária. Tem muitos CDBs no mercado que estão pagando aí 200% do CDI, 220% que eu já vi, ou alguma coisa próxima a isso, e estão pedindo 3 meses de carência ou mais. Então, o que você precisa observar, por exemplo, nesse tipo de CDB? Esse tipo de CDB, com carência, você não vai poder ficar resgatando ali, por exemplo, precisou amanhã, você vai lá e tira o dinheiro e entra na sua conta. Não vai acontecer isso, tá? Ele fica travado ali pelo tempo que você escolheu, né? Na hora que você comprou, né? Na hora que você investiu naquele ativo, tá bom? Então, é importante entender isso. E outra coisa também, tem alguns CDBs que estão oferecendo um percentual maior para você fazer o primeiro investimento e tem ali o prazo, por exemplo, de 6 meses, tá? Ou 5 meses. E aí, quando acabar esse prazo, ele vai resgatar automaticamente com a rentabilidade. Só que essa rentabilidade, ela vai ter uma alíquota de imposto de renda e aí, em alguns casos, né, que tá acontecendo que eu percebo, é que você vai estar na maior alíquota. Então, mesmo ganhando mais de 100% do DI, no final das contas, por ter que resgatar o investimento com 4 meses, com 3 meses, a rentabilidade dele vai ser também próxima ali do 100% do DI, se você deixar o 100% do DI, por exemplo, 2 anos, entendeu? Ou alguma coisa parecida, que aí você pega a menor alíquota. Tudo isso faz parte das estratégias que você coloca dentro da sua carteira também, tá bom, gente? Aí, só para fechar a live e falando também dos outros 3 que eu falei para vocês, no caso do Tesouro, o Tesouro você precisa ter uma conta na corretora ou investir através de grandes bancos, mas na plataforma, na base do banco como corretora, tá? Aí você entra lá e consegue comprar o Tesouro Selic, tá? Para reserva de emergência é só o Tesouro Selic, tá bom, gente? Os outros tesouros não entram nesse requisito aí de reserva de emergência, tá? Ele é interessante também, o Selic. E o fundo de renda simples, né, de renda fixa simples, o único cuidado, né, o maior cuidado que você tem que ter é a taxa de administração. Porque a taxa de administração, se for muito alta, né, ela vai pegar um pouco da sua rentabilidade, então não é interessante. Mas hoje muitos bancos aí, corretoras, já oferecem com a taxa de administração zerada, tá? Mas é bom ficar atento, porque vai que isso aí muda a qualquer momento, então é bom ficar atento nessa questão também, tá bom? E a poupança é uma reserva de emergência. E qual que é a desvantagem da poupança? Eu não vou entrar aqui explicando para vocês detalhes da poupança, que tá todo mundo cansado de saber, né? Em uma outra live eu posso chegar para vocês e explicar detalhadamente. Mas o que eu tenho a dizer para vocês? A poupança hoje, ela não foi feita para você deixar todo o seu dinheiro lá, tá, gente? Não, ela não serve para isso, tá? A poupança hoje, eu digo que ela serve para quem nunca investiu e não tem nenhum tipo de conhecimento e só conhece a poupança. Então, para começar ali, né, se a pessoa, né, toda vida viu a família falar de poupança, ela quer começar pela poupança, então tudo bem, ela começa pela poupança. E aí depois ela vai adquirindo conhecimento, né, para sair e dar o segundo passo. Então hoje a poupança, na minha opinião, ela é apenas o primeiro passo do investidor, tá? O investidor não pode entrar na poupança e ficar lá para sempre. Então esse é o grande problema da poupança, que as pessoas entram na poupança e nunca mais querem sair, tá? Porque a rentabilidade dela, desses 4 que eu falei para vocês, é a mais baixa.
Então ela só entra mesmo no intuito de ter uma educação financeira, de começar a poupar, né? Ao invés, por exemplo, de você pegar o seu dinheiro e deixar lá na gaveta da cozinha ou debaixo do colchão, aí você põe lá na poupança até você aprender qual é o segundo passo que pode te dar uma rentabilidade melhor, tá? Então, hoje a minha visão sobre poupança é essa, tá? Não oriento, a não ser que o cliente ainda não tenha ainda segurança para dar o segundo passo, tá? Então, hoje, a poupança, ela tem essas regras dela que remuneram um pouco menos do que os outros investimentos, mas, como a gente sabe, né, o governo pode mudar isso a qualquer momento, né? E já teve épocas no passado, muito antigamente, que poupança era interessante. Então, a gente vem com essa cultura, né, que a gente trouxe lá dos pais, dos avós, de que poupança é bom, né? Era isso, naquela época talvez era bom. Mas hoje a gente tem outras opções, tá bom? Então é isso, gente. Foi legal o bate-papo, gostei. No finalzinho agora eu tava mais soltinha com vocês, né? Tô vendo aqui que vocês entraram. Um abraço para todo mundo que participou. Um abraço para todos vocês, então. E depois a gente monta outro bate-papo aí. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até mais, pessoal. Um abraço.